Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar. Aquele convite diário também para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e nas redes sociais, pessoal sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para essa conversa que nós teremos hoje sobre a nossa padroeira. Nós vamos receber o padre Delair Cuerva, fundador e presidente da Associação Sagrada Família, em Botucatu, interior de São Paulo. Ele é fundador e superior-geral da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Muito boa tarde, padre Delair Cuerva. Como está? Boa Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe seus corações, né? Suas vidas. Amém. E que a Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul possa envolver com o seu manto, desde as crianças do seu dia também, até todas as famílias. Afinal de contas, hoje também é Dia das Crianças, não é verdade? Isso. Também com a gente para essa nossa conversa, o jornalista Ricardo Godoy. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito bom vê-lo aqui. Mauro, como é bom a gente poder bater essa bate-bola aqui nas oportunidades que eu tenho, eu venho, gosto de ficar, e hoje tendo alegria no feriadão aí, o pessoal que está nos assistindo lá de casa, né, aproveitando o feriado, espero que você esteja aí curtindo esse bom feriado de hoje aí, nessa terça-feira, e também na companhia do padre Delair. Vamos falar de coisas boas, Mauro. Então vamos falar sobre o dia de Nossa Senhora Aparecida, como eu destaquei aqui na nossa abertura, padroeira do Brasil. Olha, minha gente, independentemente da fé de cada um, uma data importante para abençoar todos, abençoar o nosso país, que atravessa um momento difícil, um momento delicado, problemas sanitários com a pandemia, problemas econômicos, sociais, enfim, de toda ordem. Esperamos que essa data possa trazer a paz e a tranquilidade a todos nesses momentos aqui mais conturbados. Padre Delair Cuerva, vamos falar então sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre a origem da história da nossa padroeira, da padroeira do Brasil, por favor. Pois é, eu sou péssimo em data, né? Péssimo, eu sou horrível, eu não guardo data. Mas o que eu guardo muito no meu coração, cada vez que eu piso nas terras de Guaratinguetá, da época, né? Hoje Aparecida, que o povo chama de Aparecida do Norte, mas não é Aparecida do Norte, o nome da cidade é Aparecida, né? Ganhou esse nome porque a imagem foi Aparecida. Então, quando o povo visitava Aparecida, dizia assim, visitava Guaratinguetá, dizia, vamos ver a imagem Aparecida. Né? Onde foi Aparecida? No norte do estado. Aí criou o nome de Aparecida do Norte. Mas o interessante que eu acho em todas as aparições ou encontros de imagem, porque Nossa Senhora não foi assim, não apareceu como em Fátima, como em Medjugorje, como em Guadalupe, não. Ela foi Aparecida, né? Então, quando ela com a permissão de Deus, tenho certeza, foi encontrada, foi aparecida nas águas do Rio Paraíba, sempre num tempo difícil, seja em Guadalupe, num tempo que os indígenas eram desprezados e marginalizados, seja em Fátima, quando o pessoal da agricultura era desprezado, era humilhado. Em Aparecida, ela é aparecida num tempo de fome, de miséria, de escravidão. Então, ela aparecendo Aparecida nessas águas, ela vem trazer para nós essas duas esperanças. Interessante, assim, notar também que foi encontrado, primeiro o corpo, né? O corpo da imagem, que na tradição da roça, eu sou da roça, né? Quando quebrava uma imagem, jogava na água, jogava no rio, né? Na água corrente. Essa tradição foi crescendo. Então, ela é uma imagem da Imaculada Conceição, branca, que foi jogada no rio, porque quebrou a cabeça, caiu no fundo, no lodo do rio, né? E o lodo enegreceu a imagem, feita de argila, de terracota, né? Então, enegreceu e ela ficou escura. Olha o primeiro toque de Deus, né? Cuidado com os negros que eram escravos. Depois ela apareceu sem a cabeça e grávida. Se você voltar na história, você vai ver que, geralmente, as escravas bonitas,
os senhores feudais, o que eles faziam? Eles tinham relações sexuais com elas, geravam a criança no ventre, né? Então a imagem é grávida, né? Jogada no rio, e depois quando a sinhazinha sabia, o que ela fazia? Cortava a cabeça da escrava, né? E matava. Primeiro encontrado o corpo grávido, a cabeça mais para frente, aos 300 metros, coisa rara, porque a cabeça é desse tamaninho, como que encontra uma imagem, depois encontra a cabeça desse tamanho, né? Encaixa perfeitamente. Então, a lembrança de que negra, da mesma cor, cabeça e corpo, perdeu a vida, cortou a cabeça, Maria vem para abençoar os negros, para dar a eles, aos afrodescendentes, né, porque agora a gente não pode falar negro, sei lá o que a gente pode falar agora, né, que eu já até perdi o controle do que pode e o que não pode, né? Mas a presença de Maria que vem abençoar os escravos e que vem abençoar principalmente a mulher marginalizada da época, que era desprezada e usada, né, como objeto sexual dos grandes senhores e donos dos feudos daquela época. Então, Maria, ao ser Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, vem ensinar isso para a gente, a deixar de lado marginalidade, deixar de lado tantos rancores, tantas brigas, e parar de cortar a cabeça dos outros, que é o que se faz mais hoje em dia, não é? Ricardo Godoy. E a importância de a gente ter exemplos para todos, né? Olha que interessante que o padre comentou agora. Ninguém é diferente, Deus ama a todos da maneira que você é. Tá? E veio mostrar para esses senhores feudais, mostrar para as pessoas da época e para hoje, porque toda aparição a gente pega em qualquer uma das cidades, ou mesmo das regiões, ou mesmo dos países, como o padre comentou agora, as dificuldades da época. Então, são exemplos dados por Deus de uma maneira simples, né? Ele mostra que o simples você encontra as respostas das coisas, certo, padre? Certo, veja só, simples, em Fátima, para 3 pastorinhos, né? Em Guadalupe, para um indígena. Tudo na simplicidade. Sim. Né? Veja, quantas vezes a simplicidade vai lá, parece para os 3 pescadores, que só viviam disso, não tinham de onde sobreviver, buscavam a sobrevivência dali, como os 3 pastorinhos de Fátima buscavam a sobrevivência das suas ovelhas. O indígena buscava a sobrevivência para aguentar, né, todos os trancos e barrancos. Em Aparecida, os 3 pescadores. E tantos outros, todas as formas, todos os lugares onde a imagem apareceu ou foi Aparecida, ou Nossa Senhora realmente aparece, é para dizer, nós somos todos iguais e nós não queremos fazer acepção de pessoas. No Padre, caso do essa Brasil, pode Godoy. No caso do Brasil, a maldade feita com a escravidão não tinha exemplo melhor que Maria poderia passar para nós, não é? De se permitir, no colo de uma pessoa simples, mostrar a grandeza de Deus. Onde havia perseguição, né? O conde de Assumar queria, o povo queria fazer aquela festa para receber o conde, porque ele era ruim, né? Ele era bravo, ele era chato, ele era enérgico, né? Eles queriam dar um carinho para ele, mas não tinham como, porque a única coisa que tinha era o peixe. Mas peixe não tinha, o Rio Paraíba estava sem peixe. Mas depois da pesca milagrosa da imagem, as redes se encheram de peixe, e aí puderam fazer a festa para ver se tocava o coração daquele homem tão duro, né? Padre, o que a gente precisa fazer para recuperar a simplicidade daquela época? Qual tem sido o papel da Igreja Católica junto aos seus fiéis, nas missas, enfim, para levar essa palavra, para trazer exatamente o que era aquele momento para os dias atuais? Eu acredito que, principalmente, olhar com olhar de pai, ou de mãe, né? Porque a igreja é mãe. Né? A igreja é mãe, então começar a olhar como olhar de pai. De pai, não sei, né? Porque o meu pai era muito terno, muito tranquilo. Meu pai era um homem de um coração aberto, alegre, tranquilo, né? Mas o olhar de mãe, geralmente, lógico, né? Não é na totalidade, porque tem mãe aí que Deus o livre, né? Mas o olhar de mãe, geralmente, é o mais terno, é o mais tranquilo. Por isso a igreja é chamada de mãe-igreja. Então, começar a olhar para o mais simples, começar a perceber na simplicidade do dia a dia o quanto Deus é efetivo e afetivo.
o quanto Deus ama o ser humano, tanto amou que deu seu próprio filho, que era ele mesmo, para morrer pela humanidade. Tanto amou que nos deu mãe aos pés da cruz. Então, a igreja tem que começar a voltar os seus olhos para a simplicidade, para a humildade, humildade de Francisco de Assis, humildade de tantos homens e mulheres, né, que mostram para nós a humildade de Santa Dulce dos pobres, a nossa santa brasileira, né, a humildade de voltar, de Santa Madre Teresa de Calcutá, voltar-se para o pobre, para o simples, sair um pouquinho do trono, né, e descer nos barracos e favelas do mundo todo, né? Godoy, diante de toda essa história, a gente pode dizer que demorou demais, né, para Nossa Senhora da Conceição Aparecida ser, de fato, proclamada padroeira oficial do Brasil. Só em 1930, não é verdade, Godoy? O que acontece é aquilo que o padre estava falando, né? Um dos objetivos é o olhar da simplicidade. Porém, existe ainda até hoje, se a gente pegar em todas as áreas aí, o olhar da individualidade, não é? E quando a gente tem o olhar da individualidade, aceitar que o simples é o correto nem sempre é fácil. E, de certa forma, os senhores da época, eles tinham como visão que, poxa, se eu aceitar isso, se eu aceitar aquilo, eu vou ter que liberar isso, liberar aquilo, e os meus ganhos, né? De novo, o olhar da individualidade, de novo, o olhar não do coletivo, não do todo, não é que a gente vive nos dias atuais. Volto a falar a questão que eu comentei há pouco, que o que era para a época é para hoje, e vai ser para amanhã, e vai ser para o dia que você lê. Então, como você bem disse, Mauro, no começo, independente da sua filosofia de religião, do seu segmento religioso, da sua filosofia de pensamento, não é? Ser bom, eu não preciso da religião para isso. Né? Ser bom, eu preciso do que está dentro do meu coração. O meu templo é o que está aqui dentro, esse desenho vermelhinho aqui que a gente brinca, né? E a partir daí, Deus se manifesta através dos atos. E a aparição de Aparecida, de Nossa Senhora em Aparecida, né? Assim como o padre explicou muito bem, só demorou, eu acredito, na minha opinião, que é por isso, para ainda a individualidade atrapalhou, porém, como os projetos de Deus são perfeitos, tarda, né, padre? Mas não falha. Eu diria mais, ele não tarda e nem falha, ele tem a hora certa. Né? E a igreja é muito prudente nesse aspecto também, é bom ressaltar isso, que ela espera um tempo para estudar direito, para ver se isso de fato é verdade. A igreja, nesse aspecto, ela é muito prudente para nos dizer, já vai, já joga na mídia. Não, calma, vamos devagar, vamos analisar como foi, por que foi. Também a imagem ficou guardada há mais de 30 anos na casa do Domingos, né? Ficou escondida. Ele tinha medo de mostrar aquela imagem, principalmente naquela época onde os negros eram escravos. Então, já pensou pegar uma imagem negra e colocar na frente de todo mundo, que lá ia criar uma pane. Então, eles ficaram com medo de esconder. Então, o Domingos, acho que é Domingos Pedroso, guardou, não sei se é isso não, mas guardou lá no baú e ficou mais de 30 anos guardada lá, né? Estamos conversando com o padre Delair Cuerva, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. O padre Delair é fundador e presidente da Associação Sagrada Família, em Botucatu, interior de São Paulo. Também é fundador e superior geral da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Padre Delair, essa data de hoje é importante para os cristãos, para os católicos. Como é que a gente pode fazer aí uma associação com as demais religiões monoteístas? Qual é a reflexão que as pessoas das outras religiões devem ter junto com os católicos no dia de hoje? Principalmente a maternidade, né? Maria é mãe do grande profeta Jesus, o Cristo, né? Que Jesus é o nome do lado humano do Cristo. Cristo é a sua missão, né? Então, Jesus, tem muito Jesus, meu primo se chamava Jesus, se chamava, não, chamavam a ele de Jesus, né? Então, existia muito Jesus, mas por isso a gente diz Jesus, o Cristo, e depois a gente tirou o O e ficou Jesus Cristo, né? Que fica mais fácil para a gente dizer. Então, Maria é mãe, e mãe tem que ser amada. Não precisa ser amada, desculpa, mãe tem que ser honrada, como diz o mandamento da lei de Deus, honrarás teu pai e tua mãe. Então, a religião monoteísta tem que lembrar sempre isso, Deus quis ter mãe.
E essa mãe chama-se Miriam, que é o nome correto de Maria, né? Na língua hebraica, né? Aramaica, se não me engano, também. Então, Miriam é o nome da mulher que Deus escolheu. Vamos ser sinceros, né? Se a gente pudesse escolher uma mãe para a gente ia escolher a mais perfeita, a mais bonita, a mais perfumada, a mais simpática, a mais alegre, ou não? Então, Claro. Deus pôde escolher a mãe dele. E ele escolheu Miriam Maria. Né? Então, eu acho, tenho certeza, não tenho certeza, que quando a gente fala de Maria, fala da mãe do Filho de Deus. Né? A gente vê bonito que no Alcorão, né, o livro dos muçulmanos, é muito bem quista Maria, é muito bem falada Maria. Né? Na religião judaica, já nem tanto, porque lembra mais de João Batista, para eles Jesus foi um grande profeta, mas não do maior, porque a Bíblia diz que o maior profeta, por último, foi João Batista. Mas eles respeitam muito, porque nós somos filhos do judaísmo, né? Jesus é judeu, Jesus não deixou de ser judeu, então a ligação está aí, né? Nós somos todos irmãos, e Deus quis ter mãe na terra. Não quis nascer de um pluft, né? De uma explosão. Ele poderia, pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele quis ter mãe para se parecer com a gente. Então, celebrar hoje, em todas as religiões, sejam elas quais forem, celebrar Maria, a Senhora Aparecida nas águas, é celebrar a mãe do grande amor, do grande amor. E Deus escolheu alguém chamado Miriam, uma menina entre seus 15 e 17 anos, para ser preparada para ser a mãe do Senhor. E por isso nós a temos, e nós católicos colocamos Maria como a Nossa Senhora. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos a mãe dele, que tem que ser uma Nossa Senhora. Não poderia ser uma qualquer, né? Godoy, o grande templo, né, o Santuário Nacional, a gente precisa falar a respeito, né? Quantas pessoas estão se dirigindo até lá no dia de hoje, o Santuário Nacional em Aparecida, considerado o maior, né, dedicado à Virgem Maria no mundo todo, Godoy? Eu tenho certeza absoluta que, além da beleza, obviamente, física, da suntuosidade, né? Quando teve a bênção, né, do Papa João Paulo, em 1980, como santuário, isso tudo é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta, né, que ainda volto na questão da simplicidade. A simplicidade do coração, você estar lá, eu já estive lá algumas vezes, olhar para tudo aquilo, olhar para o belo, para o externo, é muito bom, é acolhimento, claro que é acolhimento, é uma casa, né, algo que a casa, você quer ser bem acolhido naquela casa. Mas, olha, o que eu gosto de comparar é o seguinte, quem vai lá, você de casa que já foi lá, a imagem é desse tamanhinho perto do templo, que é desse tamanhão. Então, olha aqui, o simples, de novo, chama mais atenção que todo aquele prédio. As pessoas rodam por tudo ali, né, padre? Você já deve ter ido muitas vezes lá, como citou no começo, e todos vão. Eu percebi isso das vezes que eu fui, das matérias que eu fiz. Todos vão e andam por tudo, mas não abre mão de passar por aquela imagem que é desse tamaninho, que é o exemplo da simplicidade de novo. Mãe é desse jeito, né, Mauro? O padre bem disse, tem mãe que pode ser que não, mas ainda não se preparou para tal, que quando sente no coração, se um pai, você que é pai, Mauro, né? Quando o filho fica meio doentinho, a gente já fica desesperado, imagina a mãe, né? A mãe tira os cabelos. Aí eu sempre digo no programa, que mãe que não para tudo para atender o telefonema de um filho? Então, tá com dúvida? Vai lá, mãe, help me, please, né? Ajude-me aqui, por favor. Então é isso. A beleza é grande. E ser considerado santuário é justíssimo pela necessidade física que nós temos de um espaço grande para acolhimento. Mas a simplicidade ainda, na minha opinião, é o que impera ali dentro. Não é exagero dizer, né, padre Delair Cuerva? Hoje podemos dizer que é o Dia das Mães, né? Pois é, o dia da mãe, né? Da mãe de todas as mães. E uma coisa interessante que o Godoy disse, é interessante pensar a imagem. Gente, muita gente fala assim, tem que ter a capinha. Não. A capinha, os filhos deram a ela, todo bonito, como todo filho quer ver a mãe bem bonita. Né? A imagem não foi Aparecida com capa, com coroa, tanto que a princesa Isabel, quando foi lá, deu a coroa, a primeira coroa da imagem da Senhora Aparecida foi a princesa Isabel, a que fez a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Então, todo esse simbolismo da simplicidade da capa, da coroa,
é que vem ensinar a gente. Ir à casa da mãe é se colocar no colo dela, debruçar lá a cabeça e deixar ela fazer um cafuné na gente. Padre, ainda sobre o Santuário Nacional, né? Porque tudo que é suntuoso, né, enche os nossos olhos e tal, mas vamos fazer a pergunta ao contrário, naquele raciocínio do Ricardo Godoy, dentro da simplicidade lá na Basílica, no Santuário Nacional, o que te chama a atenção? Para mim, sim, ver o povo de joelhos adorando o Senhor. Não tem coisa melhor do que essa. Quando você passa e vê aquele cadeirante, aquelas senhorinhas, né, que passaram a noite toda dentro do ônibus, naquele saculejo, e chega lá, eu às vezes paro sempre na última fila, encostado no paredão, olhando, e olho aqueles olhos cheios de lágrima, olhando para a imagem e conversando com a mãe, sabe? Não vejo lá pessoas sofisticadas também, né? Mas a maioria, a simplicidade do filho que vai dizer, mãe, estou aqui, a senhora pode me abençoar? Né? Mãe, estou aqui esperando o seu cafuné. Né? Essa simplicidade acho que é maior do que toda aquela suntuosidade daquele santuário. Eu acho que a simplicidade do filho que vai lá dizer, bença, mãe. Como na roça a gente diz, bença, mãe. E é isso que eu acho interessante. Godoy, o padre Delair falou do saculejo do ônibus, né? Porque essa é a imagem que a gente vê, né, das pessoas que com a sua fé se dirigem à Aparecida nesse dia de hoje, né? São muitas outras imagens, né? Os romeiros vindo ali pela estrada, pagando promessas, né? Como é que você observa todo esse movimento que Nossa Senhora proporciona para todos os católicos, Godoy? Volta à questão do exemplo da mãe, Mauro. Acho que dá para resumir essa resposta nisso. Mãe, o que a palavra mãe significa para um filho? Não é? De novo, que mãe que não para atender uma ligação de um filho? Não é? Tudo isso, todo o caminho, eu já fiz isso algumas vezes, que eu falei de carro, eu vejo aquelas pessoas que eu digo, Deus do céu, né? Abençoe, porque eles colocam aquelas cruzes pesadas nas costas, que particularmente eu respeito demais, cada um tem a maneira individual de mostrar o amor. Né? O padre falou muito bem da questão do amor. Então, de mostrar o amor. De repente, Deus nem está pedindo isso para a gente. Meu filho, eu já fiz isso, né? Eu já carreguei essa cruz por você. Não precisa disso, não é? Mas o amor dele, a forma dele querer demonstrar, então a gente tem que respeitar, sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas a simplicidade, você pode ver que as próprias cruzes, né, elas são feitas de uma maneira simples para mostrar que eu quero demonstrar todo o meu amor na simplicidade. A gente estava falando do Papa João Paulo, que veio ao Brasil para colocá-la como Padroeira. basílica, não é? Lá no Santuário Nacional, e depois o Papa o Papa Francisco veio ao Brasil agora em 2016 e a levou como basílica. Então tudo isso é lindo, porque é merecedor do esforço, inclusive do pessoal que faz lá, isso fica bonito, porque mas o esforço da fé de cada um, o esforço da importância de a casa da mãe, aquela casa que pode ter 3 cadeiras, vão caber 6 pessoas, de alguma maneira, vai caber. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, meu coração é um sofá vermelho, sempre vai caber mais um. Né? E a casa de Maria é assim também, né? A casa da nossa mãe é assim, né, Maura? Pode ter 3 cadeiras, mas vão caber 6 pessoas. Sim. Padre, lembrou bem o Godoy, né, sobre a visita do Papa Francisco em 2016 aqui ao Brasil, que elevou a Basílica à Catedral da Arquidiocese de Aparecida. Qual seria uma próxima homenagem? Eu acho que agora, nos graus e degraus, aí não existe mais, né? O grau maior é Basílica, né? Então, depois, tanto que a Basílica de São Pedro, onde o Papa preside as missas, que não é a Catedral de Roma, não é a Catedral da Igreja, né? Porque a Catedral de Roma é São João de Latrão, que é lá fora dos muros de Vaticano, né? Então, tem muita gente que confunde. Qual é a Catedral de Roma? Não é a Basílica de São Pedro, né? É a Catedral de São João de Latrão, ou São Giovanni de Laterano, né? Então, não tem grau maior. O grau maior é Basílica, né? Depois, não tem. Depois é só o céu, né? Aí é o maior degrau, que é onde a gente vai ver a mãe. E eu posso até dizer uma coisa. Uma vez eu estava ouvindo um padre pregar, achei interessante, né? Você sabia que no céu tem um buraco? É? Sabia? Tem um Não. buraquinho lá.
né? Um dia Pedro estava nervoso, São Pedro estava nervoso, falou assim, escuta, o céu tem gente aqui que não está escrito aqui, tá? O padre Delair não está escrito aqui que viria para o céu. Como que ele está aqui? Aí Jesus falou, vem aqui, vamos dar uma voltinha? Pôs a mão no ombro de Jesus, foi dar uma volta, aí olhou, viu um buraco lá no céu e falou assim, olha lá, tá vendo aquele buraco? Tem uma mulher ajoelhada lá, sabe quem é? Minha mãe. Está abrindo o buraco para o povo subir, agarrado no terço até entrar no céu. Então, o grau maior é o céu, é a eternidade. Godoy, ainda sobre os romeros, né? Esse ano, assim como o ano passado, né? Muito triste, muito enlutamento em razão da pandemia, e o sofrimento, né? De muitos deles indo buscar na mãe a força para superar as tragédias das mortes de amigos, de familiares, né? O seu olhar sobre isso, Godoy? É triste, sim, concordo com você, Mauro, porque, como a gente falou há pouco, cada um tem a sua maneira de demonstrar o amor. Particularmente, eu tenho certeza, na minha opinião, na minha simples opinião, que se ele ajoelhar ali diante daquela fotografia, que a gente tem aquela fotografia que a gente ama, né? Mãe não está, às vezes as pessoas falam, putz, quebrei a imagem agora, né, padre? Você pode falar melhor que eu sobre isso, mas é uma fotografia que a gente guarda com carinho. Como a gente guarda a fotografia da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa filha, e vai, né? Mas é a mesma, a Maria está ali, né? A mãe está ali, o amor está ali, porque a tua fé está ali. Né? Claro que é triste porque a pessoa quer fazer aquilo e sente no coração a tristeza. Porém, acreditar na sua fé, que independente do caminho que você for, você está na casa da mãe, pode ser na sua casa, né? Pode ser ou na casa do pai, quando a gente tem que ir desesperadamente também, ou da mãe, por motivos N. Temos que entender. Tudo, como o padre falou, na hora certa acontece. E é dessa forma que eu vejo. Triste pelo que nós estamos passando, necessidade de estarmos respeitando, porque quem não respeita a vida não respeita o dom maior que foi lhe dado. Então, ainda precisamos nos acolhimentos. Eu sei que, né, tenho certeza que muitos foram para lá hoje, porque já abriu um pouquinho mais espaço, as pessoas estão aí se protegendo, já estão um pouquinho mais avançado. Porém, respeite, né, o amor, nunca deixe de ter fé, independente para onde você vai, e repito no começo, né, bendito por você, a fé que você professa. Você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, hoje feriado, no dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Estamos conversando com o padre Delair Cuerva, fundador e presidente da Associação Sagrada Família, em Botucatu, no interior de São Paulo. O padre também é fundador e superior-geral da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Eu deixo com você aqui para introduzir o nosso próximo tema aqui para as palavras aqui do padre Delair. Vamos lá? Pois é, Mauro. Olha, hoje, imagino que o padre também conheça, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Não por acaso, um jovem italiano, Mauro, nos seus 15 anos de vida vividos, muito bem vividos, lá em Assis, não é? Ele gostava muito da cidade de Assis, morava na cidade de Milão, mas ele foi consagrado padroeiro da internet, né? Hoje ele é um beato e atende pelo nome de Carlo Acutis, um italiano, apesar de ter nascido no Reino Unido. Ele também é comemorado hoje, foi dado aí pela igreja o título de beato hoje, não é? A Carlo Acutis, por ele ter uma série de coisas que a gente pode conversar sobre ele agora, mas acima de tudo, por ele, como vai ao encontro do que estamos falando hoje, então nada por acaso, não é? Por ele amar Maria, ele amava Nossa Senhora de Fátima, ele visitava Fátima todas as vezes que ele tinha oportunidade, não é? E diante disso, nada por acaso, Deus prepara as coisas na hora certa. Dia 12 de outubro também, dia de Carlo Acutis, colocado Carlo Acutis, não é? Ele infelizmente morreu com 15 anos, com leucemia, não é? A leucemia tem alguns graus, e no caso dele foi o grau máximo, não é? Agora, quem tiver a oportunidade de buscar e conhecer um pouco mais sobre a vida de Carlo Acutis pode perceber que todas as fotos, todos os vídeos, todas as observações que tem sobre ele, os textos sobre ele, em nenhum momento ele estava de rosto fechado. Inclusive, quando o padre foi lá dar a extrema-unção para ele, ele sorria. Não é? Já praticamente meia hora depois ele entra em coma.
e mostrava. O padre, você falou muito bem, uma das frases do Carlo, né, que o terço, né, ele fala da Eucaristia, é o caminho mais rápido de chegar ao céu. E com certeza ele estava lá passando por aquele buraquinho que você citou agora há pouco. Padre Adelair, quem foi Carlo Acutis? O que você pode dizer mais já, né, depois de tudo que o Godoy já destacou? Primeiro, assim, no mês das missões, né, que mês de outubro é mês das missões, começamos com uma outra jovem chamada Terezinha, do Menino Jesus, né? Uma menina que com 15 anos entra para o Carmelo. Carmelo é um lugar fechado, né? Você não é obrigado a saber, né? Uma pessoa que vive fechada, travada, enclausurada, né? Em oração. E parece uma coisa meio doida, né? A igreja diz que Santa Terezinha é a padroeira das missões. Ué, mas ela nunca saiu do Carmelo, como que ela ficou padroeira? E morreu com 24 anos, viveu 9 anos somente lá dentro, com 24 anos ela morreu. Se tornou missionária dentro do seu problema, do seu dia a dia. Carlo, eu vejo assim como aquela criatura que, padroeira da internet, viveu a simplicidade, o amor, a alegria, a transparência, viveu no nosso mundo moderno, usando da internet para evangelizar, para ser missionário também. E o seu maior emblema missionário foi Nossa Senhora. E Nossa Senhora é a grande missionária. Padre, mas como? Ela foi a primeira missionária. Quando? Quando ela, grávida, visitou Isabel e levou, né? Se não me engano, ele fala de alguns momentos da vida de Carlo Acutis, diz assim, né? Que ela levou a primeira missionária e que ele queria levar também Deus para as pessoas, como Maria levou Jesus para Isabel. E levou de tal forma que mexeu, tanto mexeu que o moleque pulou dentro do ventre de Isabel. Então, lembrar desse garoto, lembrar de Terezinha, lembrar de Francisco de Assis, porque, olha, eu vou falar sério, Assis é o lugar por excelência mesmo, não tem como entrar em Assis sem sentir a presença de Deus, né? Esse Deus que diz, através da cruz de São Damiano, para ele, Francesco, riforma la mia chiesa, modifica a minha igreja. E a gente é meio zoró da cabeça, né? Desculpa que vocês falam tão chique, eu falo só desse jeito. Né? A gente é meio atrapalhado. Francisco também era. Reforma a minha igreja. A igrejinha está caindo, o que ele fez? Começou a construir, a reformar, pegar pedra, cortar pedra, erguer a igreja. E depois que construiu a cruz de novo, disse, Francesco, riforma la mia chiesa. Aí ele entendeu. E isso mexeu com o coração de Carlo Acutis também. Ele queria modificar. Ele queria manter a alegria, ele queria manter a esperança, ele queria usar da internet, como vocês estão usando, como nós estamos usando agora também para chegar a tantos lares, para dizer, olha, acredita que você também pode ser missionário, como Carlo Acutis, com seus 15 anos, como Terezinha, com seus 24 anos, como cada um pode fazer para acontecer a benção, usar a internet do Zap Zap, não só para falar mal, né, do outro, para detonar o outro, para acabar com o outro, para erguer um monte de, eu acho chique essa palavra, de celeumas, né, para acabar com a vida dos outros, quando você pode fazer alguma coisa. Então, Carlo Acutis, para mim, é o grande exemplo desse grande amor de Deus, que ensina desde a tenra idade a que a gente possa chegar na melhor idade, que eu não concordo com essa história que melhor idade depois de 60 anos, não é melhor não, só dói tudo, nunca vi uma coisa igual. Então, que a gente possa aprender na nossa alegria, na alegria de Carlo Acutis, na alegria de Terezinha, na alegria de Francisco, a provar para o mundo, pela internet, onde quer que a gente esteja, que o mundo pode ser melhor. Para mim, o exemplo de Carlo Acutis é esse, ensinar a gente que o mundo pode ser melhor. E olha só, Padre Adelair, né? Carlo Acutis, o padroeiro da internet, e nós aqui, né, levando essa mensagem, de que maneira? Pela internet, não é? E ele foi beatificado, né? Ele pode, isso no ano passado, né, pela Igreja Católica, ele pode vir a ser canonizado, Carlo Acutis? Deixa eu explicar para o povo, né? O Ricardo vai falar ou eu? Não, pode falar, padre, pode falar. Pode falar, padre. E pode perguntar, Godoy. Vou colocar uma imagem do Carlo Acutis para que o pessoal que esteja nos assistindo tenha a oportunidade de conhecer esse garoto, não é? E o padre já responde, ele
ele viveu feliz, né, padre? Que eu falei, ele tem imagens aqui, de todas as imagens que eu consegui até pegar dele, pode ver que essa é uma das imagens que se colocam muitos, inclusive no livro de texto, de tudo, ele sempre está sorrindo, ele sempre está sorrindo. E depois, o padre vai explicar agora, ele teve então aí a beatificação dele, algumas imagens para quem está nos acompanhando pelas redes sociais também, além da rádio, tá? Dá para acompanhar depois ou buscar aí pela internet algumas imagens de Carlo Acutis, que foi beatificado agora, o padre vai comentar, e essa é a relíquia dele, depois você pode buscar aí, quem não tem oportunidade de nos ver, só está nos ouvindo, né, padre? E tem passos, né, padre, para poder entrar na beatificação. Né? A igreja, como você disse há pouco, né? Por que foi Maria, ela só foi considerada depois, Nossa Senhora, perdão, Aparecida, a imagem Aparecida lá foi considerada, porque existe um tempo, né, padre, para que haja um processo canônico, né, um processo, padre, que você explicasse direitinho os estágios, né, concedidos, né, primeiro venerável, aí vai. Veja, né, primeiro, a igreja tem passos, ela é prudente. Não dá para você dizer, pronto, virou santo. Não, calma, né, calma. O único santo mais rápido, pelo que eu sei, foi Santo Antônio de Pádua, que foram 30 anos somente. Não, teve um outro que foram 2, 3 anos depois da morte, que já foi canonizado. Mas existem passos, gente, passos. Primeiro, bem-aventurado, depois, bem-aventurado é bendito, né? Lembra das bem-aventuranças, né? Então, bendito, querido, amado, né? Então, esses passos têm que ser respeitados, têm que ser respeitados. Primeiro, então, antes do bem-aventurado, tem uma outra coisa que eu esqueci o nome, né? Mas depois é bem-aventurado. Venerável? Venerável, bem-aventurado. Depois vem a beatificação, quando se descobrem alguns milagres provados e comprovados pela ciência. Não pode ser assim, conseguir. Não, é comprovado pela ciência. Você tem que ter documentação e tudo mais. Antigamente, eram os 3 milagres para ser canonizado. O que quer dizer canonizado? Não é entrar pelo cânon, né? É entrar nos cânones da igreja, né? A igreja tem uma regra que a rege, chamada Código de Direito Canônico, do qual surgiu o Código de Direito Civil, né? Então, são regras, são normas, tem artigos, parágrafos e tudo mais. Então, depois, antigamente, 3 milagres. Agora, o Papa Francisco parece que liberou 2 milagres comprovados pela igreja e comprovados pela ciência, né? Então, esses milagres são comprovados, aí é levado a Roma, a gente fala Roma, mas é o Vaticano, né? Que você sabe que o Vaticano é um estado dentro de outro estado, é um país dentro de outro país, né? Por isso que o Papa é recebido sempre com honra de chefe de Estado. Então, o presidente é obrigado, seja católico ou não, é obrigado a receber o Papa, porque ele é chefe de Estado. Então, esses documentos seguem para o Vaticano, são estudados, analisados, avaliados, passados por uma série de coisas, passa pela peneira mesmo, não é uma coisa assim que é de estalo. Aí descobre-se o segundo milagre, aí sim ele pode ser chamado de santo, ou seja, entra para os cânones da igreja, é canonizado. Então, esperemos aí que alguém alcance o milagre de Carlo Acutis e que na intercessão dele, né? Porque o milagre é de Deus, né? Mas o santo é o intercessor, como Maria, né? Junto de Deus, e o milagre possa acontecer. Então, o processo é mais ou menos esse. Padre Delahy, o senhor é devoto de São Francisco de Assis, inclusive, na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos uma edição super especial aqui do programa Gente que Fala, tratando dos assuntos ligados aos animais, saúde, comportamento, bem-estar, em homenagem também a São Francisco de Assis, que a gente sempre celebra, claro, no dia 4 de outubro. Olha, não tem jeito de não gostar de Francisco de Assis, né? Primeiro, um homem que viveu todo o pecado na vida, viveu toda a miséria, era soldado, né? Vamos pôr soldado hoje, porque tem um outro nome que ele era, fugiu da guerra, né? Brigou com a família, tudo que é igual a gente, né? Só que ele deu uma enluarada na cabeça dele, deu pane no computador, ele descobriu que amar a Deus não tinha outro jeito a não ser amando o irmão.
né? Isso mexeu com a vida dele, mexeu com a estrutura dele, mexeu com a cabeça dele, mas principalmente mexeu com o coração dele. E quando ele olhava para a natureza, né, você sabe, não sei se vocês sabem que o único bicho que Francisco demorou para gostar foi a formiga, que ele achava que a formiga era muito egoísta. Ele achava que a formiga era egoísta, que ela ia, arrancava a árvore, jogava, levava dentro do ninho e ali só tratava do povo, né? Foi o último bicho que ele demorou para gostar, né? Mas só que um dia ele abriu uma cova, isso não sei se é lenda, se é verdade, né? Ele abriu o ninho, né? Ninho, esqueci o nome. Abriu lá a cova da formiga, né? E descobriu que algumas trabalhavam para levar e partilhar com aquelas que trabalhavam lá dentro, né, no cativeiro, né? Então, a Francisco, ele se tornou pai e padroeiro da natureza porque ele conseguia ver em tudo Deus. Ele conseguia ver até na morte Deus, nossa irmã morte. Ele conseguia ver em tudo Deus. Parece até com o padre Pierre Chardin, que um dia na igreja foi jogado fora e depois trazido de volta, que dizia: em tudo vejo Deus. Deus habita em todas as coisas, onde quer que esteja. Habita no cachorro, habita nos animais ditos racionais e habita em todo ser humano. Em tudo que existe, tudo que respira, louve a Deus. Né? Louvai Deus, ó criaturas, louvai o sol, louvai a lua, né? Tudo que existe é reflexo de Deus e deve ser louvado. Por isso, Francisco, para mim, é o grande exemplo do amor ao próximo. Francisco, quando estava com o hábito surrado e via alguém com a roupa mais surrada, ele falava assim: me dá essa roupa aí, pega a minha que está melhor ainda. Ele sabia partilhar. Godoy, você tem animais de estimação? Na minha casa, né, não tenho, mas na casa da minha mãe, né, casa da mãe sempre é aquela história de sempre, né, que a gente fala, é a nossa casa também, né, vou para minha casa, cara, é a casa da minha mãe, né, lá ela tem, gosto muito, sou muito, gosto de sentar, brincar com os cachorrinhos, eu gosto de sentar no chão, fazer tudo que eu não posso fazer aqui em São Paulo. E uma observação muito bem feita pelo padre, né, ele disse: minha irmã morte. O Francisco, ele tinha como conversar com as pessoas, como dialogar com as pessoas, independente se ela era animal, se ela era humana, se ela era o que for, chamava meu irmão. Né? As andorinhas andavam com ele em formato de cruz, não é? As minhas irmãs andorinhas. Tem a lenda ou a história, né, padre, do lobo, né? Que o lobo feroz, ele chega e ele fala: olha, em nome de Cristo, irmão lobo, não ataque a mim e as pessoas que estão comigo. Então, vai ao encontro do que nós falamos desde o começo do bate-papo nosso aqui, né? Respeitar o mais simples, que a partir do simples você tem o que você quer, gente. As pessoas buscam tão complicado, né, padre, né, Mauro? E o simples está aí, e Francisco mostrou que ele tinha tudo, ele era abastado. E uma curiosidade que o padre tem certeza que sabe, Mauro, que Francisco não chamava Francisco, né, quando nasceu. A mãe dele deu o nome de Giovanni, né, que é João, né, porque a mãe dele era devota de João Batista. E o pai dele, que era um vendedor de tecidos, né, e abastado de tecidos franceses, nós falamos muito de francês há pouco aqui no nosso bate-papo nos bastidores, colocou o nome de Francesco, que é pequeno francês. E olha aí, a gente tem exemplos desde pequeno de Francisco, depois que ele se converteu à fé, dando um beijo numa pessoa doente ali, que ele mesmo, quando era jovem, né, não gosto, mostrar que o amor e a simplicidade, através do amor e da simplicidade, somos todos irmãos. Padre Delaey, o senhor falou a respeito de São Francisco de Assis, que ele considerava formiga egoísta, né? E eu não tenho como não relacionar com as crianças, e hoje é dia das crianças também, né? Porque, pelo menos comigo, né? Acho que com todas as crianças, né? Quando nós éramos pequenos, nós víamos as formiguinhas levando lá para o formigueiro as plantinhas, as coisas, né? Os alimentos que guardados ali para passar o inverno, né? E a gente tentando entender o que era aquilo, né? Quer dizer, não tem criança que não se encante com o trabalho da formiga, trabalhadora mesmo, né? Um ser pequeno levando partes tão grandes, né? Muito maiores do que elas, para poder ter o alimento durante o inverno no formigueiro. Não tem como não relacionar com a criança, não é verdade?
É verdade, mas infelizmente nossas crianças hoje, né, estão tão distantes dessa natureza, né? Talvez tem crianças que nem sabem o que é uma formiga direito, né? Que os pais criaram um invólucro tão grande em volta da criança que não deixa mais a criança viver, né? Se for picada por uma formiga, é capaz que o pai e a mãe saem correndo que pensa que foi uma cobra que picou, né? Porque não se vive mais a natureza, né? Eu acho bonito quando a criança põe o pé no chão, né? A criança de hoje já não tem mais nada a ver com a nossa infância, né? Ela está perdendo a ingenuidade, perdendo a simplicidade por culpa de vocês, pais, né? Que não deixa a criança ser criança. Bota essa porcaria na mão, porcaria não, que nós estamos usando agora, né? Mas na mão delas e bota na frente da TV, na frente da internet, né? E não conversa, não põe o pé no chão, não deixa sujar os pés, né? E a criança tem que ter essa parte ingênua, essa parte infantil, né? Tem que aprender, é assim que a gente aprendeu, né? Então, a criança se surpreende com qualquer coisa, a criança se surpreende com o novo. Então, é necessário que você, papai, você, mamãe, ensine seus filhos ao novo que é velho, ao velho que é novo, que se faz novo, né? Ensinar as coisas. Quando eu era criança, eu me lembro, eu tinha um livrinho que eu fazia desenho, sabe? Seja, uma vez eu desenhei a caneta, seja igual a caneta, né? Tenha a ponta firme, e dela faça nascer não sei o quê, não sei o quê, né? Então, deixar isso acontecer. Como Francisco de Assis, né? A gente ensinar o que é novo a aprender de verdade. A gente tem que ensinar com os nossos gestos, com as nossas atenções. Assim fez Francisco, assim fez Nossa Senhora com Jesus. Tenho certeza que Jesus, o lado humano de Deus, não sabia tudo, né? E era ela que ficava lá falando no ouvido: ó, Zuzinha, faz isso aqui, senão você vai ver só, né, o lado humano. Então, que a gente aprenda com Francisco a amar a natureza. Nossa, a gente vê hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, as crianças não chegam perto de uma árvore, não sabem o que é isso, não sabem o que é aquilo. Então, a natureza, gente, precisa ser amada, e a gente só ama aquilo que a gente conhece. Como é que as crianças de amanhã, os adultos de amanhã, vão amar a natureza se hoje eles não sabem nem o que é um pé de abóbora, né? Ricardo Godoy, a gente já está aqui já há 40 minutos, né, conversando com o padre Delair Cuerva, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. A gente precisa conhecer um pouco mais sobre o padre, né, Godoy? Inclusive, acho que ele está preparado para cantar para a gente, está com violão, é isso? Sim, estou sabendo já, Mauro, estou sabendo. Eu quero só concluir uma coisinha para a gente ouvir Lu cantar e depois quero que ele fale um pouquinho, que ele já me falou nos bastidores, Mauro, que ele é conhecido como Padre Upalelê. Eu quero saber essa história direito de Upalelê aí, viu? Mas enquanto ele pega lá o violão dele, padre, e Mauro, só vou complementar. Criançada, aproveita aí. Conheça a história de Carlo Acutis, né? Ele brincou, ele fez tudo o que ele fez e ele mostrou para a gente uma coisa muito legal, viu, criançada? Aqui a gente não precisa ser nada chato para ser santo, para ser pessoa boa. O Carlo brincava, Carlo jogava bola, Carlo jogava videogame, dançava, participava de coral da escola, brincava com a criançada. Ele fez tudo. E hoje foi considerado aí quase um santo, aguardando o segundo milagre. O primeiro foi aqui no Brasil, viu, gente? Ó, pega a história dele que vocês vão conhecer, né? Mas, padre, que história é essa de Upalelê aí, meu amigo? Eu não te contei uma parte. Um dia eu estava pregando num retiro, né? E aí uma criança caiu. Né? Criança é um bicho que não para, parece que tem formiga no pé, né? E saiu, caiu e começou aquele berreiro. Aí eu falei, Upalelê! Ela falou, Upalalá! Falei, nossa, esse trem acho que dá até moda de violão, né? Aí eu falei assim, vamos cantar para ver se esse povo aprende? Vamos lá, sim? Upalelê, upalalá, e o povo de Deus só quer cantar. Upalelê, upalalá, e o povo de Deus só quer adorar. Aí eu falei assim, levanta, criança. Aí começou com lágrimas nos olhos, né? Tudo lá, né? Reclamão, né? E assim, porque criança é um bicho reclamão, né? E ela levantou e falou assim, vamos dançar de novo, padre? Eu não falei para virar música, né?
mas aí virou essa moda. Aí eu falei, deixa eu aumentar um pouquinho. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Mas eu quero desejar para você a paz de Jesus, o amor de Maria, a paz de Jesus, o amor de Maria. Upa, lelê. Vai. Tá vendo? Nem eles cantaram. Ah, povo de Deus, só quer cantar. Upa-lelê, upa-lalá, e o povo de Deus só quer adorar. Aí eu viajei, fui para Israel. Aí tá cantando com as minhas velhinhas, porque eu tenho minhas ovelhas, né? Jesus tinha ovelhas, eu tenho minhas ovelhas. Eu ouço minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas não me ouvem, né? Aí eu cantando lá no Monte Tabor, lá na Transfiguração, aí rodeou de criança que não fala português, e começaram a ver eu e as velhinhas cantar e dançar. E elas falaram, ensina a gente. Eu falei, upa, lelê, upa, lalá, cadima, cadima, oi, oi, oi. Upa, lelê, upa, lalá, cadima, cadima, oi, oi, oi. Cadima na língua deles é vamos, né? E essa música não pegou, e a molecadinha gostou, e as minhas ovelhas também adoram cantar e dançar essa moda. Olha, o padre não dança, só o povo que dança. Isso não é verdade, pessoal. Isso não existe. Isso não existe. Acompanhe os vídeos dele, porque o padre, viu, Mauro? Você deve estar aí também, com esse bate-papo aí. Ele pedindo para ficar quietinho aqui, viu, gente? Não, entra lá, você vai ver, porque o padre dançava, Mauro, no programa dele. Ele tinha um não, ainda de danço, ainda. Na vida e no coisa também. Literalmente. E o interessante, ele dança, canta, toca violão, ou seja, é uma multipessoa, né? É um padre multimídia. É um multimídia, exatamente. Olha aí, olha o exemplo de Carlos de novo aí, né, padre? Está usando a mídia a favor de evangelizar, de peregrinar. Hoje a gente peregrina sem sair de casa, né, padre? Mas essa veia musical, padre, ela veio lá do seu começo, da sua formação de padre, porque, pelo que eu soube, eu quero que você conte pessoal aí de casa, padre, você teve um exemplo, né, e uma pessoa que te deixou aí, olha, tem que ser bom, hein? Olha, eu aprendi muito, né? Eu entrei para o seminário com 14 anos, né? Eu me tornei coroinha com 8 anos, quando eu fiz a minha primeira comunhão, né? Esqueci de contar isso também, né? Com 8 anos, e conheci na igreja, quando a gente estava indo para o seminário, o padre Emídio, né? Que eu tenho a alegria de ter reencontrado com ele agora, né? Em 1978, ele me pôs no seminário, nesse rolo todo, né? E, naquele tempo, na Kombi, ele botou uma fita, né? Que tinha uma música dele, do Padre Zezinho. E eu fui todo o tempo aprendendo com o Padre Zezinho que a música encanta, que a música transforma, que a música renova, que a música você pode cantar a Deus, louvar a Deus, rezar a Deus, pode usar a Bíblia, lógico, né? Pode usar tudo que tem, todas as armas que você tem, mas a música, realmente, quem canta reza 2 vezes. E quem me ensinou muito isso foi o Padre Zezinho, lá no começo da minha vida no seminário, que me ensinou que há tempo de louvar através da canção. E ele é o grande poeta, né? O que a gente não aprende com esse homem? Mais de 3.000 músicas editadas aí, né? Para ensinar a gente a agradecer através da música, a rezar através da música. Padre, para falar de momentos difíceis, né? A gente tem de tudo na vida, tem gente que olha para a gente e fala assim, nossa, a sua vida é muito fácil, você não tem problemas, você chegou onde você chegou com muita facilidade, e não é assim. Todos têm problemas, todos têm obstáculos a serem superados, e com o padre não é diferente. Como é que foi? Graças a Deus. Eu digo assim, se a vida fosse muito tranquila, não ia ser gostoso viver, não. Deus o livre, ia ser um marasmo, meu Deus do céu. Também eu digo como Santa Teresa d'Ávila, né? Ninguém avisou que ia ser fácil, né, pai? Pois é, mas Santa Teresa d'Ávila tinha essa mania. Sabe o que ela falava para Deus? Ela dizia assim, ô senhor, diz que o senhor ama mais quem o senhor faz sofrer mais. Vai amar outro um pouquinho mais, né? Deixa um pouquinho aqui, com um pouquinho de amor, tá bom. Então, o sofrimento faz parte da vida. E é aquela velha história, você só aprende a levantar se você cair. Se você cair, você não sabe levantar.
né? Então, o sofrimento ajuda a gente, só que a gente não pode ficar mergulhado nele. Tem gente que fica parecendo moinho de vento, né? Reclama, reclama. A pior coisa do mundo, gente, eu fui capelão do hospital da Unesp em Botucatu durante 6 anos. Eu falo que foi a minha melhor escola de vida. Minha melhor escola, foi melhor que a teologia que eu fiz, né? Desculpem meus professores aí, né? Mas foi a melhor faculdade. Quando eu chegava num leito, perguntava, tudo bem? Nossa, padre, eu estou sofrendo, minha vida, não sei, é uma laranja azeda, que não sei o que. Nossa, dava um desespero, falava, o que você tem? Você tem? O que você tem? Ah, quebrou minha unha, está machucado, não sei o que. Falava, corta o dedo, né? Que aí para de reclamar, né? É engraçado que eu nunca vi ninguém reclamar que dói a língua, né? Dói tudo, menos a língua, né? Mas aí chegava no outro leito a pessoa com a barriga aberta, câncer, a leucemia e tantas outras doenças, né? Que a gente não sabe nem dizer mais de tanta doença que tem hoje no mundo. E você dizia, tudo bem? Porque a pior coisa que a gente faz é chegar para alguém e a gente perguntar, tudo bem? Ué, você está no hospital, não está bem, né? Claro. Então, e a pessoa dizia assim, graças a Deus, padre, eu estou bem porque estou vivo, eu estou bem porque estou me alimentando, eu estou bem porque estou aqui no hospital, eu estou bem porque... Quer dizer, o sofrimento vem, mas se você mergulha nele, você não consegue sair dele. A saída do fundo do poço só tem uma saída, é para cima. Para o lado não tem, para baixo você se afunda. Então, se você mergulha só no sofrimento, só na murmuração, além de você ficar sozinho, você vai destruir a graça de Deus na sua vida e vai acabar com tudo. Jesus sofreu, morreu na cruz, tudo bem, patati, patatá, mas ressuscitou, não está lá morto. Ele está vivo, né, para ensinar a gente que a morte leva à vida. Né? Que a gente tem que aprender a dar graças em tudo como Francisco, a ser alegre como o Carla Cutis, a viver um pouco mais a fé de verdade como Nossa Senhora, não parar no caminho. Ah, mas eu estou careca. Ah, eu estou vivendo sofrimento, né? Ué, mas se você reclamar, vai cair mais cabelo ainda, você vai ficar mais careca. Então, que a gente possa parar de tanta murmuração, porque a murmuração não leva ao céu. Godoy, vamos aqui partir para o encerramento, né? A gente está com mais 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo aqui, para o padre contar um pouquinho, não sei se dá tempo, né? Sobre a Associação Sagrada Família, da presidente, e também é fundador e superior-geral da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Dá para falar bem brevemente? Algum questionamento também, Godoy? Só para ele concluir também que todo o trabalho ele tem uma história longa de passar por várias dioceses, né? Tem uma experiência bacana, que eu imagino que tenha ajudado bastante no livro e nos CDs que ele tem. Tem alguns livros publicados, alguns CDs, né, padre? Em 1 minuto apenas, padre, por favor. Eu vou dizer somente uma coisa, né? Não fiz mais do que a minha obrigação, né? E tenho que fazer, continuar fazendo aquilo que Deus quer saber, assim como o Godoy disse que você quer saber mais de Carla Cutis, procure na internet, então você procura lá, que Deus possa te abençoar, te proteger, e faça o melhor possível, não perca tempo não, viu? Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Viva a alegria, quem sabe outra vez, gente que fala me chama de novo. Muito bem. Ricardo Godoy, a sua palavra final? Olha, é só desejar que esse dia seja realmente muito abençoado para todos, independente da sua, né, religião que você professa. Seja feliz e sorria. Legal, minha gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, super especial de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças. Nossa conversa aqui foi com o padre Delair Cuerva, fundador e presidente da Associação Sagrada Família, que fica em Botucatu, interior de São Paulo. Ele é também fundador e da Fraternidade Missionária da Divina Providência. Muito obrigado pela presença, padre Delair Cuerva, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Ricardo Godoy, jornalista Ricardo Godoy, muito obrigado também por essa parceria aqui nessa nossa conversa com o padre. E na mesa do som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da nossa Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, hoje aqui em parceria com o jornalista Ricardo Godoy, pauta e redação do Pedro
nossa diretora de produção, a Zenilda Salvato, o nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha, e você, ouvinte, você, espectador, claro, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. A gente volta amanhã. Tchau, um abraço a todos.